Quem ama, corrige. Você já ouviu essa frase? Bom, essa frase eu sempre uso quando vou corrigir minhas filhas e sempre gosto de citar para elas um versículo que está lá em Provérbios 3, verso 12, que diz: Porque o Senhor repreende aquele quem ama, corrige aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vamos agora para a igreja de Tiatira. Bom, aqui, a partir do versículo 18 até o 29, vou tentar ir um pouquinho mais rápido para não ficar tão grande. E aí tá falando assim, ó: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Aqui tá, né, descrevendo Jesus dessa forma e os olhos como chama de fogo. A gente vê que aqui está descrevendo características que talvez a gente não entenda agora, mas são características que transmitem informações, né? Quando a gente é gerado, a gente não nasce com características do pai, da mãe. Então, é mais ou menos isso aqui. São características ali que ele pôde ver e que tem significado, está carregado de significado. E aí segue: Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Aqui está falando justamente de uma pessoa que não só fala que ama de boca, mas que age. Aqui está falando: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. É uma pessoa que procura viver o verdadeiro evangelho, procura viver o verdadeiro cristianismo. E aí, vem adiante falando: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. E deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Aqui a gente vê que já é um puxão de orelha recorrente. Porque que está falando assim, ó? Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Então vamos entender bem o que está dizendo aqui. Aqui fala, ó: tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos. Aqui claramente está falando sobre heresias, falsos ensinos, que está levando a pessoas a se perderem, a se prostituírem, né? Aqui vem falando forniquem, que como um sacrifício de idolatria. Aqui está justamente criticando que tem pessoas que estão ensinando coisas erradas. Ah, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem importância. E a prostituição, como eu citei lá no início que eu ia explicar melhor, às vezes a gente pensa que prostituição é só a pessoa que vende o corpo, né? A gente acha que é só isso, mas não é. Prostituição é tudo aquilo que você tem ou para você e você vende, como a questão do corpo, a questão da sexualidade, que Deus deu para cada um de nós para ser usado para o nosso prazer com a pessoa certa. Quando eu pego esse prazer e vendo, dou a outro, eu estou me prostituindo. Essa é a clássica que todo mundo conhece. Então foi algo que eu recebi para mim, para ser usado em meu favor com a pessoa certa, não para dar prazer a outro que nem tem nada a ver comigo. E aí eu vou vender isso. Todo mundo já conhece esse tipo de prostituição. Agora, o que você me diz da pessoa que vende, por exemplo, um servidor público, trabalha numa repartição. E aí a pessoa vai lá, dá um presentinho, suborna e tal, para que o processo lá passe na frente do outro lá. Aí a pessoa vai faz isso. Ela recebe para atender aquela pessoa e tem uma ordem a ser seguida. Quando ela recebe um favorecimento para favorecer o outro, ela está se prostituindo. Ela está se prostituindo. Ah, Jocely, mas se não receber nada?
Tá também, porque não tem um processo, tá recebendo ali a amizade, né, ajudei fulano, entendeu? Você tá numa fila, vamos outro exemplo. Você tá numa fila de qualquer lugar, um banco, alguma coisa. Chega alguém conhecido seu, você vai passar ele na sua frente, ou seja, na frente de todo mundo que está atrás. Você está se prostituindo. Para você ajudar essa pessoa, você tem que ceder o seu lugar e você ir lá para trás. A partir do momento que você coloca ela ali, na frente de todo mundo, te dando ali a vez do outro, isso é também se prostituir. Acha, Célia? É sim, você está distorcendo ali as coisas. Você está saindo fora do que é para ser. Então, a coisa é muito mais sutil do que se imagina. A gente às vezes fica achando que é só uma coisa e não é. E não é. Lembrei aqui, até não perguntei a ela se poderia falar, mas eu acho que a Magda não irá se importar. Para quem já me segue aqui mais tempo, já conhece, de ouvir falar, pelo menos. Mas quem não conhece é a minha amiga, parceira de estudo bíblico, de oração. Ela trabalhou como gerente industrial, vários cargos de chefia dentro de grandes empresas de calçados, né? Então, quantas vezes ela abriu mão do emprego mesmo porque foi ali assediada para se prostituir. E a prostituição que eu estou falando é justamente de se corromper com propina, com coisas desse tipo, para deixar passar coisas que estavam errado. E ela não se vendeu. Ela abriu mão de emprego ganhando altos salários por causa disso. Por quê? Porque não se vendeu. Porque que dali estava passando por cima de quem ela era, por cima da honestidade e da essência que ela era. Então, é sobre isso. É sobre isso. A gente não deve se vender por nada. E eu citei um caso dela que estava lá em cima, mas é nas mínimas coisas. É você no seu trabalho, na sua casa, em qualquer ambiente, você não se vender por nada. Porque isso você está se prostituindo. E aqui ele vem falando, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ou seja, aquele que está criticando e falando que vai pôr numa cama, esse pôr numa cama aqui é um sentido figurativo. É igual quando hoje a gente, tô de cama, é porque não tô bem. Tô doente, tô passando por algum perrengue. É nesse sentido, esse colocar na cama. Você vai passar tempos difíceis, vão vir as consequências. Neste sentido. E aí é que ele está falando que vai colocar na cama essa pessoa que está à frente, ensinando esse tipo de coisa, fazendo vista grossa, fazendo que os outros tropecem. E aí, mas não é só essa pessoa que está falando, ó, e sobre os que adulteram com ela, ou seja, quem está dando ouvido e está se perdendo, virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Aqui, o pai, de novo, chamando ao arrependimento, dando chance, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele sempre vai, é a gente falando com o filho, olha, eu tô te avisando. Você fala alguma coisa, ele não te dá ouvido, você vai dando corda. Você fala assim, ó, tô te avisando. Você, se não ouvir, vai ficar sem ver o desenho que gosta, vai ficar sem o celular, vai, entendeu? Vão vir as consequências. Então, aqui, o pai está chamando a atenção justamente para isso, para que não está chamando a atenção não só de quem está deixando alguém estar lá à frente ensinando sem poder estar, porque está ensinando o povo a se prostituir, em vez de estar ensinando a palavra, e também a todos aqueles que, por falta de discernimento, e o que eu falei lá na outra carta? Como que a gente adquire discernimento? Lendo a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Porque quando vier coisas estranhas, a gente logo vai identificar. Agora, se você não tem o conhecimento, como você vai identificar? Você vai sendo levado pelas palavras e vai achando aquilo tudo muito normal. É muito sutil, gente. O espírito do mal, ele não vem de maneira aparente. Ele vem de forma sutil. Ele vem com um sapatinho de algodão para não fazer barulho e vai se infiltrando bem devagarzinho. Eu tenho um vídeo aqui no canal já antigo, já deve ter mais de um ano até, ou quase, sobre infiltração. Justamente falando sobre isso, que ele vem bem devagarzinho. E aí, quando vê, o estrago já está pronto, né? A infiltração começa, a pessoa só percebe quando infiltrou, que começa a rachar e vazar na parede. Não é assim? É dessa forma que ele faz. E aí,
no 23 ainda vem falando com mais dureza, porque aqui é algo sério. É aquela coisa que o filho faz, que é muito sério, que a gente vem e briga e fala, né? E chama atenção mesmo com veemência. Por quê? Porque é algo que a gente vê que se a gente não vier chamando atenção sério, ele vai se perder e não vai ter mais jeito. E aí ele fala, ó, e destruirei com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Então, aqui, Deus está falando, o que vocês estão fazendo trarão consequências sobre vocês. Aí talvez você fale assim, nossa, Jocélia, mas não é muito duro quando fala e destruirei com morte a seus filhos? Gente, vocês ainda não entenderam que aqui é só um lugar de passagem? Que o que nós estamos vivendo aqui é só um período, que o que nós vamos viver será o depois? E que aqui é só uma capa, uma casca? E é claro, somos tomados de sentimentos, sofremos quando perdemos alguém, quando estamos na iminência de perder alguém, alguém doente. A gente sofre muito porque a gente se apega a este mundo, porque a gente não tem lembrança de outra coisa. E aí a gente sofre muito. Mas fato é que quando a gente morre aqui, é só matéria. A nossa alma, nosso espírito volta para Deus. E é o depois que vai contar. Então, sofre quem fica. Não tem a frase que sofre quem fica? Então, os filhos aqui morrendo, aqui não fala se são crianças, o que são. Mas se Deus recolhe alguém, quem vai sofrer? Não é quem fica? E às vezes é que Deus está falando de uma forma de dar uma sacudida, de falar, ei, eu te amo e quero que você venha morar comigo. Você está fazendo tudo errado. E chamando ao conserto. E falando também que tudo que a gente faz traz consequências. Né? Tudo que a gente faz traz consequências. Eu vi uma notícia horrível, acho que foi ontem, na hora que eu peguei meu celular, que eu abri assim, tem as manchetes que aparecem assim, falando de um padrasto que tinha tirado a vida de duas crianças. E falando que eles estavam no bar, os dois, e que o padrasto tinha vindo embora primeiro, e ela só chegou quase amanhecendo o dia. E quando chegou em casa, os dois filhos, um de 3 e uma de 5, estava morta. Ele tinha matado as duas crianças e depois tinha tirado a própria vida. A gente não sabe o que aconteceu, mas fato é que provavelmente ele ficou com raiva de algo que ela fez e quis afetá-la. E acabou tirando ali a vida daquelas crianças inocentes. Aquelas crianças sofreram, talvez sofreram no momento ali que ele foi para fazer isso, mas foi momentâneo. Elas estão lá nos braços de Deus. Fato é que algo que talvez ela fez, ou escolha errada, talvez, Jacene, mas ela não fez. Talvez a escolha errada que ela fez trouxe consequências. É sobre isso, não é sobre vir alguém e tirar a vida, é sobre as nossas escolhas. Que escolhas estamos fazendo? Quais têm sido as consequências das nossas escolhas? Porque toda escolha traz uma consequência, boa ou ruim. E aqui, talvez a gente lendo, a gente, talvez indo pela literalidade, não é bem por aí. Talvez o que Deus está querendo mostrar aqui é que todas as ações têm consequências. E se a gente está indo para um caminho errado, a gente vai trazer destruição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Sabe? Porque uma coisa é, lá na outra carta falando, sobre Antipas, a testemunha fiel, que morreu por amor a Deus. Ele foi provavelmente um mártir, e ali o texto não deixa bem claro. Mas uma coisa é isso, outra coisa é ter a vida ceifada por escolhas erradas. É nesse sentido. Então, aqui ele está chamando a atenção para que haja arrependimento, para que haja reconhecimento de que errou e que precisa voltar para os braços do Pai, que é aquele que nos guarda e nos livra das aflições, né? Porque passar por momentos difíceis longe de Deus é desesperador. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, quando a gente está de mão dadas com Jesus, a gente vence. Agora, se não estivermos, aí é duro, é desesperador, a gente não dá conta. E o 24 fala assim, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, ou seja, mas você, que embora esteja presenciando isso tudo acontecendo do seu lado, mas você está ali se mantendo firme, não está seguindo por este lado, porque está lendo a Bíblia e percebeu que estão ensinando errado, a todos quanto não têm doutrina e não as conheceram, como dizem,
as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Eu vou guardar vocês. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, vocês que não se deixaram corromper, que não se prostituíram, que não deram ouvido a esses ensinamentos errados, mantenha firme. Mantenha firme até o fim. Ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Outro detalhe importante. Quando lá na frente ele está falando sobre as pessoas que estão se prostituindo, pessoas que estão ensinando aqui, ele está falando justamente para as pessoas que estão à frente ensinando, líderes, pessoas que têm este dom de liderança, né? Porque lá, ó, no início está falando assim, ó, deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos. São líderes, são pessoas que têm o dom de liderar, porque ele nos fez cada um com um dom. E aí, esses líderes, essas pessoas que não se corromperam, vão reger nações. Ele fala: o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, assim como ele recebeu a autoridade do Pai para reinar, Jesus aqui falando, ele também vai dar autoridade a esses que têm o dom de liderar, para que eles regem com vara de ferro. Olha que coisa linda, porque lá no início, antes de começar a falar das cartas, eu falei sobre isso, que aqui é cada filho com um dom, com um talento. Deus nos deu características específicas e cada um é feliz com aquilo que gosta de fazer. Cada um é feliz. Não é pegar quem gosta de fazer uma coisa para fazer outra, não. Ele nos dotou de dons e talentos justamente porque precisa de uma cadeia para funcionar. Eu gosto disso, você daquilo, o outro daquilo. É como numa sociedade, né? Olha para você ver, tem desde juízes, médicos, vem uma cadeia. Tem a pessoa que é o coletor dos lixos, que limpa a cidade, que varre, né? E são pessoas, tudo bem, tem pessoa que está no lugar errado, né? Fazendo, aí está se prostituindo também. Porque às vezes está fazendo só pelo dinheiro, mas está insatisfeito de uma tal forma e faz aquilo com um mau humor tão grande, desforrando no outro, sabe? Deus nos fez dotar de dons e talentos. E isso serve também para a gente saber o que eu gosto de fazer, para você estudar e aprender aquilo que você de fato gosta de fazer, para que você faça com alegria. Não tem quando você chega no local e você é atendido, às vezes numa padaria ou qualquer lugar, gente, você é atendido com tanta alegria por alguém. Aí você fala assim, puxa, ganhei meu dia. Você pensa assim, essa pessoa nasceu para fazer isso. E não fique só no pensamento, elogie as pessoas. Fala assim, nossa, você nasceu para fazer isso, você faz isso tão bem, parabéns, continue assim. Incentive as pessoas naquilo que elas estão fazendo de melhor, sabe? E é sobre isso. Então, gente, aqui para finalizar, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a gente possa, através dessa carta, perceber que nós precisamos ter responsabilidade naquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer. Nós precisamos ter conhecimento para saber discernir quando vierem coisas estranhas. Nós precisamos nos observar aquilo que Deus nos deu de dons e talentos. O que eu gosto de fazer? O que eu faço de melhor? Para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, que é sempre boa, perfeita e agradável. A gente às vezes ouve, qual é o meu propósito de vida? Seu propósito de vida é viver de acordo com aquilo que Deus te fez para viver. Tem a ver com como você é, tem a ver com se conhecer, tem a ver com o que eu fico alegre, feliz, nem vejo o tempo passar quando eu estou fazendo, sabe? Começa a pensar a respeito disso. E eu estou aqui emocionada porque eu recebi isso agora, eu não planejei falar isso. Eu vim falando, e como sempre, eu peço a Deus antes de falar, para que Ele traga ali a palavra, e eu recebi esse discernimento agora, sobre essa essência que cada um de nós temos no Pai. Então, espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração, assim como falou ao meu. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima.